Você conhece a lei que prevê o direito à saidinha de presos em determinadas ocasiões? No programa Advocacy de hoje, nós vamos falar sobre as regras para saídas temporárias de preso no Brasil e eu conto com a sua participação. Prevista por lei desde 1984, a Lei de Execução Penal, que dispõe sobre o direito à saidinha de preso em determinadas ocasiões. E isso causa anualmente rebuliço nas redes sociais na véspera de determinadas datas comemorativas. Para falar sobre o assunto, eu recebo Jéssica Maria Gonçalves da Silva. Ela é mestre em Direito Processual Penal, professora de Direito Penal e Processual na Faculdade Arnaldo. Ela é advogada, criminalista e coautora do livro Direito Processual Penal Aplicado e autora do livro A Teoria da Cauteralidade Penal no Estado Democrático de Direito. Recebo também José Santiago, que é advogado criminalista, professor adjunto de Direito Penal e Processual Penal da PUC Minas e doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Eu já quero agradecer aqui vocês dois pela participação nesse tema tão polêmico e que causa tanto rebuliço, né? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Santiago, pela presença de vocês aqui para a gente falar. E eu queria começar aqui perguntando o que é e como funciona essa saída temporária de presos, né? Assim, que é isso que cria tanta indignação muitas vezes? Posso começar? Pode, né? Por favor. Bom, a saída temporária, ela é um benefício, como vocês mesmos já informaram, previsto na Lei de Execução Penal, para os apenados que estão cumprindo a pena no regime semiaberto. Então, aqueles condenados que tiverem alcançado os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei passam a ter direito a este benefício. Os requisitos objetivos, eles constam do cumprimento de pena, né? Após o cumprimento de 1/6 da pena, no caso do apenado que seja primário, ou de 1/4 se ele for reincidente, ele cumpre esse requisito e passa a aspirar o direito à saída temporária. Ele também precisa ter bom comportamento carcerário. Reunido esses dois requisitos, ele faz o pedido ao juiz que irá conceder ou não esse direito de sair temporariamente do presídio. Então, essa saída, de acordo com o artigo 122 da LEP, ela pode ocorrer por um período de até 35 dias anual. É importante frisar que esse período não pode ultrapassar 7 dias. Então, usualmente, né, as saídas elas são fracionadas ou em 5 saídas de 7 dias consecutivos ou até mais saídas com menos dias. A ideia é que não ultrapasse 35 dias anuais dessa saída temporária. Só antes de a gente prosseguir com algumas perguntas exatamente nessa linha, eu queria perguntar para o Santiago o que é o regime semiaberto? Só para esclarecer ali para o nosso telespectador, que regimes há, especificamente o semiaberto, que é o que dá o direito, né? O que é ele? Bom, gente, o preso no Brasil, ele pode passar por 3 regimes prisionais. O regime fechado, o semiaberto e o aberto. É como se fosse uma escada onde o preso vai sendo reintegrado à sociedade de uma forma gradual. Não necessariamente ele começa no regime fechado ou não. Isso depende de condições de quantidade de pena. Penas superiores a 8 anos, por regra legal, iniciam em regime fechado. Penas de 4 a 8 no regime semiaberto e abaixo de 4 no regime aberto. Né? Bom, e o preso, ele inicia o cumprimento de pena, podendo progredir pelo cumprimento de pena e com bom comportamento a regimes mais brandos, né? De forma que ele vá ingressar gradualmente na sociedade. Então, enquanto um regime fechado, ele fica fechado em um estabelecimento prisional de segurança máxima, né? Podendo apenas sair para prestação de serviço em obras públicas, ele, no semiaberto, ele já passa a ter o direito tanto a saídas temporárias, quanto ao direito a trabalho externo sem vigilância e saídas para estudo. E de forma que ele vá gradualmente sendo reintegrado à sociedade. Ou seja, a saída não é a única forma que o preso que está no regime semiaberto saia da unidade, né? Porque ele pode fazer serviços fora ali também da unidade, né?
É permitido o Sim. trabalho externo no trabalho regime externo. semiaberto, desde que tenha autorização judicial, né? O serviço externo, assim como também estudos, né, frequência a cursos profissionalizantes, ele é permitido pela LEP no regime semiaberto com autorização judicial. Ou seja, desculpa, só para fechar aqui o raciocínio, Jéssica, a saidinha causa indignação, mas o preço sai por outras razões também, além da conhecida saidinha. Talvez ela só chame mais atenção, né? Nesses períodos aí de datas, como Dia das Mães, dos Existem Pais. vários benefícios previstos na Lei de Execução Penal, como o professor José acabou de explicar para a gente, com o objetivo de fazer uma gradual reinserção desse apenado na sociedade, né? Então, é necessário que isso aconteça de uma maneira gradual. Né? Progressiva, para que a sociedade também não sofra o impacto de receber uma pessoa que ficou anos alijada no sistema prisional, e ela chega deslocada na sociedade, e ele também não tenha essa dificuldade de reinserção. Então, a saída temporária é mais um desses outros benefícios que existem na lei. Ou seja, o benefício da lei não é porque quer dar privilégios à pessoa apenada. O objetivo é ressocializando gradualmente a pessoa no convívio social. Com certeza. Principalmente, como eu acabei de explicar, são duas esferas que a gente tem sempre que ficar atento quando se fala de execução penal. Nós temos a figura do apenado, que ele precisa de uma reinserção no mundo do trabalho, no mundo do consumo, no mundo familiar, e a sociedade também precisa estar pronta para receber essa pessoa. E se isso fosse feito de uma maneira instantânea, imediata, supondo que ele tenha ficado 15 anos no regime fechado e simplesmente abre as portas do presídio e ele vai para a rua... Igual vem em filme. Isso, o impacto disso para a sociedade e para ele é muito grande. E isso pode trazer consequências muito mais graves, como um ciclo infinito de criminalidade. Ele não consegue se reinserir, então o caminho que ele vai encontrar vai ser a volta para o crime, ele volta para o sistema e o sistema vai se retroalimentando de forma infinita. Então a ideia desses benefícios é justamente preparar o egresso do regime prisional e a sociedade para essa reinserção. Também eu acho que é importante dizer que há datas específicas para que esse preso saia, ou assim, depende da cabeça da autoridade. Que é muito comum Dia dos Pais, das Mães, Natal, essas datas assim, não é? Sim. Ou não? O preso que faz esse calendário junto à direção prisional. É comum essas datas porque o preso ele pode ter filhos, ele pode ter pais. Então, por isso que há uma predileção entre Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Datas festivas. Páscoa, que é uma data religiosa comum, né? Enfim, datas onde há uma celebração familiar. Mas fora dessas datas, também ocorre essa saidinha? Sim. Ou seja, mas é porque nessa data chama mais atenção. Eu estou tentando entender por que isso causa tanta comoção em datas como essas. É só por causa que é mais comum nessas datas, né? É mais comum nessas datas, principalmente pela questão da logística do sistema prisional. Ah, sim. Porque, na verdade, a gente vê noticiado casos muito específicos, que eles são minoria dentro do sistema prisional. Então, cada presídio tem que ter uma logística muito forte para fazer o controle da entrada e saída desses presos. Então, quando o calendário é feito pela própria unidade prisional, é muito mais fácil para eles fazer um calendário padrão para todos os seus detentos. Então, não há ali, eu vou olhar o detento X, eu vou olhar o detento Y. Olha, todos que tiveram a saída temporária deferida pelo juízo vão sair nas datas X, Y, Z, porque é mais fácil para o presídio fazer esse controle. Isso também em todos os sentidos, financeiro, de gestão de segurança, da logística interna. E é também possível, né, o STJ e o STF, eles entendem possível que o próprio juiz faça o calendário. Mas, usualmente, esse calendário ele é feito pela própria unidade prisional por respeito à logística interna dela. Isso, com certeza. Agora, nós temos um problema, assim, normalmente o que causa isso é, sobretudo, as pessoas que estão cumprindo pena e são mais conhecidas, né? O caso que foi mais emblemático, um famoso que ficou preso. Então, quando fala, fulano vai sair, é aquela comoção no país todo. Ou seja, um caso que acaba refletindo para todo um universo aí de pessoas que vão usufruir desse benefício. Eu digo isso para lembrar que, cumprida a pena, é verdade que o ato praticado pela pessoa ele não vai ser restaurado, mas do ponto de vista da lei, do Estado, ela pagou, ela cumpriu com a sociedade, ela não vai ficar o resto da vida presa, né? Há um limite na lei para ela cumprir essa pena e, dado momento, ela tem que começar realmente
a voltar a se socializar, porque a intenção não é manter preso, é ressocializar, né? Sim. Nós temos que lembrar que esse indivíduo um dia irá voltar à sociedade. Então, que isso tem que ser feito de forma gradual, de uma forma natural, para que ele não entre num ciclo vicioso de retorno ao sistema carcerário através de novos crimes. Agora, Santiago, o preso tem direito, por exemplo, o juiz pode falar, olha, para esse aqui eu não vou conceder. Há critérios objetivos ou o juiz pode dizer, olha, já saiu no Dia dos Pais, não vai sair mais no Dia das Crianças. Ou não? Não, o preso adquire o direito à saída temporária. Sim. Então o juiz não tem como indeferir. Ele só em caso de mau comportamento, de que ele apresente algum abuso no exercício do direito, né? Ele tem direito e horário para chegar, para sair, né? Então tem que deixar estabelecido o local onde ele vai permanecer, né? Então o preso pode não cumprir com os combinados, o que pode implicar em perda de direitos ou até em regressão de regime. Tá. Enchido os requisitos legais é um direito subjetivo do preso. Então, na verdade, o juiz ele pode indeferir um pedido se os requisitos não tiverem sido preenchidos. Então, tem um lapso temporal, né, o cumprimento de 1/6 ou de 1/4 da pena, a depender se o criminoso é primário ou reincidente, o apenado, e os requisitos de ordem subjetiva, que é o bom comportamento carcerário, que ele é atestado pela própria direção do presídio. Observado esses requisitos, em tese, é um direito subjetivo. É um direito dele, né? Isso. Assim, não é comum o juiz indeferir por razões... Subjetivas? Não. Subjetivas. Não, de forma alguma. Eu volto a dizer assim, quando causa uma comoção, olha, não vou liberar em razão disso, porque é um preso que causa uma comoção à saída dele. Não, atender os critérios automaticamente, ou praticamente ele vai ser deferido o pedido. Tem uma coisa interessante para a gente falar sobre isso, quem sabe, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Então nós vamos aproveitar aqui a sua deixa e vamos fazer uma pausa no nosso debate e te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre a lei que prevê o direito à saidinha de presos em datas comemorativas. Para falar sobre o assunto, eu recebo Jéssica Maria Gonçalves da Silva. Ela é mestre em Direito Processual Penal, professora de Direito Penal e Processual Penal na Faculdade Arnaldo. Advogada criminalista, coautora do livro Direito Processual Penal Aplicado e autora do livro A Teoria da Cauteralidade Penal no Estado Democrático de Direito. E José Santiago, que é advogado criminalista, professor adjunto de Direito Penal e Processual Penal da PUC Minas e doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Falamos aqui um pouquinho da questão da saidinha, agora eu queria saber qual que é a diferença entre indulto e a saída temporária. Bom, o indulto ele é um ato de concessão de perdão da pena. O indulto ele tem que ser, ele só pode ser realizado através de um decreto presidencial. Na verdade, nós temos aí 3 institutos muito semelhantes que causam um pouco de dúvida, que é justamente o perdão, a graça e o indulto. O indulto, a anistia e a graça. Então, o indulto ele vem através de um decreto presidencial onde o presidente da República ele perdoa os presos do restante do cumprimento de sua pena se atendidos os requisitos que são estabelecidos no decreto. Então, por exemplo, o decreto ele vem com forma bem genérica, porque vai alcançar uma quantidade indiscriminada de pessoas, nas quais ele estabelece quem já tiver cumprido 2/3 da pena, for primário de crime comum. Quem já tiver cumprido 1/3 da pena e por aí vai. Ele estabelece os critérios objetivos e aqueles apenados que tiverem alcançado esses critérios terão perdão do restante da sua pena. Isso é um indulto. A saída temporária, como a gente já explicou, ela é um benefício durante a execução da pena que tem o objetivo de gradualmente reinserir o apenado na sociedade.
O indulto ele já tem um objetivo muito mais pragmático, realmente trabalhar com a questão do encarceramento massivo, né? A quantidade enorme de pessoas presas, e a gente ter que abrir espaços. Uma forma de liberar vagas Sim, no sistema. É uma forma também. É uma política pública, né? Sim. De desencarceramento. Mas tem algum critério também legal para que o indulto, o decreto do indulto tenha que contemplar? Por exemplo, o presidente da República ele pode colocar qualquer critério que ele quiser, ou a sua equipe, ou tem parâmetros ou linhas que a lei traga que ele tenha que observar para colocar no indulto? Não, os critérios eles são feitos realmente pela equipe, pela assessoria jurídica, pelo Ministério da Justiça. Não tem um parâmetro legal. Balizamento legal anterior, né? Não. Agora, e crime hediondo, doutor? Assim, a pessoa que comete crime hediondo também pode usufruir desse direito, desse benefício? Bom, primeiro nós temos que esclarecer que crime hediondo... O que é crime hediondo, né? É um rol de crimes que a Constituição previa, e nós temos uma péssima lei de crimes hediondos que estabelece com critério de quais são os crimes hediondos, como um cardápio de crimes que se diz que seriam crimes mais graves que os outros, né? Como se pudesse ter crimes mais feios que os outros. E dentre eles tem homicídio qualificado, estupro, né? E chegando à falsificação de cosméticos, né? Ou seja, um rol bastante vasto. E o apenado com crimes hediondos, ele tem direito à progressão de regime com patamares mais severos, né, de 2/5 se primário, 3/5 se reincidente, de cumprimento de pena, e também chega ao regime semiaberto. Então, portanto, ele tem direito à saída temporária nas datas, nos mesmos moldes dos demais presos. O que ele tem é um rigor maior no cumprimento de pena e tem que cumprir um maior percentual de sua pena no regime fechado. Ao invés de 1/6, de 1/4, por exemplo? 2/5 e 3/5. 2/5 se primário, 3/5 se incidente. Isso significa Varia uma pequena variação de aí, acordo né? com a quantidade de pena que ele tem. Digamos, 10 anos, ou ele cumpre 4 ou cumpre 6, no mínimo, né? E no regime fechado. Para progredir de aberto, regime. E aí Isso. tem que cumprir mais 2/5 se primário e 3/5 se incidente para progredir do semiaberto ao aberto. E mantendo sempre bom comportamento. Agora, mas é comum, porque assim, às vezes a pessoa comete um crime, mas a lei não diz necessariamente, assim, juridicamente, não é um crime hediondo. Tem muito mais a ver com o mal-estar que causa na sociedade. Então, que coisa, é um crime hediondo. E às vezes não é, né? Porque se a lei não disser que é crime hediondo, não é um crime hediondo, por mais que aquilo cause um mal-estar generalizado na sociedade, né? Só é hediondo aqueles crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, que é a lei que prevê os crimes hediondos. Fora esses crimes do artigo 1º da Lei 8.072, tem tratamento equiparado hediondo o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura. Ah, sim. Lembrando que, para ser crime, tem que ter uma norma que diga que aquilo ali é crime, que aquele ato é crime, né? Não vai por analogia, nem porque nós também gostaríamos que fosse crime. A lei tem que dizer que é crime e, no caso do crime hediondo, também tem que estar escrito na norma que se trata de um crime hediondo. Agora, mas você falou antes, Jéssica, do indulto, da anistia e da graça. E da graça. Você conceitou o indulto? O indulto. E a graça e a anistia? A diferença é que a anistia, ela também é um perdão do crime, ela é um perdão do fato, e a anistia ela é feita por lei. Então, ela é um ato privativo do Congresso. Ah, sim. O indulto e a graça, eles vão ser atos privativos do presidente da República através do decreto presidencial. A graça, ela é um perdão individualizado. Então, é possível que qualquer pessoa cumprindo pena no Brasil faça um pedido, né, de perdão da pena para o presidente. O indulto ele é uma lei geral, um decreto-lei geral, vai alcançar um número indeterminado de pessoas. A anistia não é o perdão da pena, a anistia é o perdão do fato. É dizer que aquele fato ele não tem relevância para o mundo jurídico. E a anistia só pode acontecer mediante lei pelo Congresso.
A anistia nós poderíamos citar aqui dos casos, por exemplo, da época do governo militar, em que houve anistia daquelas pessoas que até então eram consideradas como tivessem cometido crime. Exatamente. No período de transição, né, do governo militar para a democracia, houve anistia por ambos os lados. Agora, do ponto de vista de vocês, como professores, como cidadãos, eu até imagino que em sala de aula também isso levante muita discussão entre os alunos, né? Porque o aluno não tem formação jurídica ainda, está em formação e muitas vezes vem da sociedade que não entende, mas se comove, de um jeito ou de outro, assim, favorável ou desfavoravelmente. E na opinião de vocês, assim, o aspecto jurídico desses benefícios, é algo que é positivo, é algo que o ordenamento que está, assim, de uma forma inadequada dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Como que vocês veem esses benefícios no direito penal? Tanto a saída temporária como e outros. Bom, né, nós temos que pensar, primeiro, que o preso ele está em processo de reinserção. Eu não gosto de falar a expressão ressocialização, porque, para mim, pena serve para punir, não para ressocializar ninguém, né? Mas ele vai voltar à sociedade e ele é um sujeito de direitos. E como sujeito de direitos, ele tem que ter o seu cumprimento de pena de forma humana, e o ser humano ele não foi feito para ficar encarcerado. Então, nós precisamos de estabelecer balizas e estabelecer direitos, inclusive, para estimulá-lo a manter um comportamento, um bom comportamento, né? Porque se eu sei que eu vou adquirir um direito no futuro, se eu cumprir um percentual da minha pena e mantiver bom comportamento, eu tenho um estímulo de querer galgar um regime mais brando. E aí eu manter o comportamento adequado, e isso serve como estímulo ao preso para poder adquirir direitos futuros e poder, inclusive, ter uma reintegração social mais fácil e mais tranquila. Mas, bom, eu fiz essa pergunta também para a Jéssica, mas vou até que complementar um pouco, talvez até fazer outra. Isso tem, na prática, assim, restado com bons resultados, digamos, isso tem trazido bons resultados, ou seja, o preso com isso tem se reinserido mais rapidamente, tem reincidido menos no cometimento de algum ato. Tem dado resultado essa sistemática ou essa linha que o direito brasileiro adota? Eu acho que quando a gente trabalha com a ideia de resultados no direito, a gente também tem que ter um pouco de cautela, porque nós trabalhamos dentro de uma Constituição principiológica. E os princípios que a Constituição impõe para o cumprimento de pena, para o direito penal de uma maneira geral, ele está sempre muito preocupado com o resguardo dos nossos direitos. E, por vezes, a gente acaba esquecendo que o apenado também é um sujeito de direitos, né? Da mesma forma que nós que estamos aqui temos o direito à dignidade humana, ele também tem. Então, eu acredito que, em termos de resultado, se esses princípios conseguem ser assegurados, nós já temos um resultado positivo. Então, nós temos princípios constitucionais como a individualização das penas, a humanização das penas, essas funções, né, retributiva e punitiva da pena serem observadas. Então, eu acredito que, dessa maneira, eu posso afirmar que, sim, nós temos resultados. Agora, o índice de reincidência no Brasil, ele existe. Não é um índice extremamente alarmante, mas ele é um índice que existe. E eu acredito que, inclusive, a reincidência ela está muito ligada a gente não ter ainda uma política pública voltada para esse momento da reinserção. Porque o direito caminhar sozinho nesse ponto, ele se mostra um pouco insuficiente, né? Porque eu preciso de um preparo de toda a sociedade civil para receber esse egresso do sistema prisional. Eu preciso que não só ele esteja pronto para voltar, mas a sociedade também precisa estar pronta para recebê-lo. Então, eu acredito que o índice de reincidência ele poderia ser menor se nós tivéssemos políticas públicas mais voltadas para isso. Então, eu acredito que, nesse ponto, o direito ele dá uma afastada e acaba abrindo um espaço para
um outro leque, né, para um outro movimento que seria mais mesmo de políticas públicas. Bom, posso só complementar? Pois não, por favor. Né? Nós falarmos em resultados de não reincidência ou de ressocialização no Brasil é muito difícil, porque toda pena no Brasil é ilegal. Não existe uma pena no Brasil que seja legal. Porque se a lei determina diversos direitos ao preso, inclusive que ele cumpra a pena em estabelecimento adequado, com condições salubres, e haja um espaço de 6 metros quadrados por preso, né? O Estado por si só já está descumprindo, O né? Estado não cumpre a lei. E se o Estado não cumpre a lei, né, o preso cumpre pena em condições subhumanas. Muitas dos cárceres brasileiros com surtos de doenças graves. Eu quero, desculpa te interromper, eu quero falar disso no bloco seguinte, porque eu também quero falar assim, se isso estimularia o não retorno. Mas nós vamos aqui para um rápido intervalo, mas antes, quer participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre a lei que prevê o direito à saidinha de pessoas em datas comemorativas. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui Jéssica Maria Gonçalves da Silva, mestre em Direito Processual Penal, professora de Direito Penal e Processual Penal na Faculdade Arnaldo, advogada criminalista e coautora do livro Direito Processual Penal Aplicado e autora do livro A Teoria da Cauteralidade Penal no Estado Democrático de Direito. José Santiago é advogado criminalista, professor adjunto de Direito Penal e Processual Penal da PUC Minas e também doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Se você tem dúvidas sobre essas questões ou sugestões de tema, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615. Nós estamos voltando aqui para esse último bloco, mas no bloco anterior, Santiago falava sobre a questão da falta de condição do sistema, né, das penitenciárias brasileiras. Isso acaba influenciando no não retorno da pessoa que usufrui desse direito à saída. Você falava como que o Estado é ilegal no cumprimento da pena também, né, pela falta de condições determinadas em lei. Vocês avaliam que isso também influencia no não retorno, às vezes, dessas pessoas? Porque há um número aí de pessoas que têm direito à saída, saem e não voltam, né? Isso influenciaria? Sempre é o risco, né, de algum preso sair e não retornar. Só que esse índice é baixo, esse índice não é um índice alarmante, como se diz por aí, e nem mesmo a saída temporária causa aumento de criminalidade, como se diz por aí, né? É muito comum se receber mensagens no sentido de cuidado na data tal, porque tantos presos estão saindo em saída temporária, né? E aí normalmente se usa o indulto indevidamente, né? E que isso gerará um maior perigo, um aumento de criminalidade ou maior risco às pessoas. Isso não é verdade. Tá? O sistema penitenciário, a reincidência, ela é gerada pela própria deficiência do Estado, onde o Estado se nega a fornecer condições dignas e se nega a cumprir o mínimo que a lei estabelece. Né? Não se exige um tratamento de hotel para os presos. Mas o que se exige é que o Estado cumpra a lei. A lei estabelece condições que esses presos têm que ser acautelados e essas pessoas estão ali cumprindo uma pena. Mas que essa pena tem que ser cumprida com a dignidade necessária. Nós temos que lembrar que a pena é restritiva de direitos e não restritiva de dignidade. O preso continua sendo sujeito de direitos e pessoa humana. E como tal, ele tem que ser tratado para que não saia do sistema pronto para retornar para o próprio sistema.
através da reincidência. Não, sob pena de o Estado cometer aquilo que ele coíbe o outro, né? Que é o desrespeito à própria pessoa. Ou seja, se a pessoa está sob os cuidados do Estado, o Estado não tem o direito de desrespeitar a dignidade desse preso. Se eu quero mostrar que a norma tem que ser cumprida, sim, né, que a norma deve ser respeitada, que a lei tem que ser respeitada, eu tenho que fazer respeitar a lei. E em uma execução penal, a primeira lei que tem que ser respeitada é a Lei de Execuções Penais, que estabelece as condições do sistema carcerário de forma clara. Eu estava pensando também uma coisa importante que eu estava lendo. Os últimos dados do Sistema Penitenciário Nacional foram divulgados pelo Infopem em 2016. Mas o Conselho Nacional de Justiça divulgou agora, em julho deste ano, que no Brasil nós já ultrapassamos a marca de 800 mil pessoas presas. Então, nós estamos aí cada vez mais com uma população carcerária enorme. Mas o que me chama muita atenção, principalmente quando se discute saída temporária, é que o percentual dos crimes cometidos por essas pessoas. Nós temos mais de 75% das pessoas que estão no sistema prisional cumprindo pena em razão de condenação de crimes contra o patrimônio e crimes de tráfico. E a saída temporária, ela acaba incomodando a população nos crimes de homicídio, que, né, a população vê com uma certa repulsa, mas que representa uma quantidade ínfima. Menor. Muito pequena, praticamente irrelevante quando você trabalha com estatísticas. Então, qualquer tipo de alteração da saída temporária, a gente tem que entender que ela não vai atingir essas pessoas condenadas por homicídios terríveis, mas ela vai atingir uma parcela muito maior de pessoas que, pelos próprios crimes que cometeram, crimes contra o patrimônio e crimes de tráfico, revelam a necessidade real dessas pessoas de reinserção. Porque são justamente esses crimes que mostram para a gente onde que a nossa sociedade está cada vez mais falha em termos de condições sociais, de convívio, que façam com que essas pessoas busquem o crime. Agora, acho que vocês falaram uma coisa muito importante aqui, que é dados, né? É estatística, é estudo, é ciência. Muitas vezes a opinião que escorre, e agora nesses tempos de redes sociais, assim, avançam e divulgam assim, num lapso de tempo impressionante. E criam uma comoção, indisposição, mal-estar e polariza as discussões de uma maneira muito inadequada, sem nenhum fundamento científico, sem nenhum dado. Então, sou contra porque bandido tem que estar, mas vamos analisar dados de reincidência. Isso que você fala, crime contra o patrimônio, crime contra a vida, tem homicídio. Quer dizer, o que isso significa quando as pessoas vão, ou o apenado vai usufruir desse tipo de benefício? Para analisar e falar se isso é ruim ou se é bom, há que se analisar também todas essas situações, essas informações e, sobretudo, dados de reincidência de quem sai, a chamada saída temporária, se há realmente uma reincidência para você criar um mal-estar grande na sociedade e dizer que isso é ruim porque tudo quanto é preso está sendo colocado em liberdade. E o que não é verdade, né? O direito é uma ciência, né? Estou falando da opinião pública em geral, assim, o que cria sem nenhum fundamento. O que acontece, mas é muito isso. Hoje, talvez pela rapidez das informações, as pessoas estão formando muitas opiniões sobre temas que, na verdade, têm fundamentos científicos para serem discutidos. Sim. Então, quando a gente apresentou aqui, falou sobre o sistema constitucional, sobre princípios, isso não é um achismo, isso é fruto de uma técnica jurídica, né? Mas, realmente, as mídias sociais têm contribuído muito para a perpetuação do eu acho. Não entendo muito, mas eu acho. Não conheço muito, mas eu acho, eu penso. E sem nenhum fundamento, né, Jéssica? Não tenho nenhum dado analisado. Às vezes, eu tenho uma dificuldade de discutir questões, assim, comentar em rede social alguma questão jurídica, que logo já vão para a questão política. Isso. Não estou discutindo política, estou discutindo questão jurídica, para exatamente evitar essa má informação e essa má formação de opinião de tantos outros que acabam tomando partido levado por uma informação equivocada. E o direito, ele tem essa característica, né, de pessoas fora da área jurídica se sentirem aptas a dar opiniões... Todos hoje são entendidos em direito. Que nem sempre refletem a ciência do direito. Eu costumo brincar que eu tenho amigos de outras áreas que entendem mais de processo penal do que eu, que fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na área. E é professor. Né? Leciono isso e vivo disso. Né? Mas por quê? Né? Sartre tem uma frase que diz que a dúvida é o preço da pureza. Né? O estudo, e aí eu lembro do nosso professor Rosemiro, no primeiro dia de aula do nosso mestrado,
que ele começou falando, vocês querem ser angustiados para o resto da vida de vocês? Vocês vão ter que estudar. Estudar traz angústias. E eu acho que eu sabia mais direito no primeiro dia de aula de direito do que hoje. Logo quando formou? Porque quanto mais eu estudo e quanto mais eu leio, mais eu tenho certeza que eu tenho que estudar mais e ler mais para entender um pouco sobre o direito. Né? E quando a gente tem a ignorância dá certeza. É um problema. A ignorância faz com que a pessoa tenha certezas absolutas. Esse é o problema atual nas redes sociais. Eu costumo... Tem um ditado que fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Atualmente, fala de advogado e entendedor de OAB, todo mundo hoje tem muito. Não é nem um pouco, não. Sabe mais do que nós. Mas, colocado essas questões, acho que também uma dúvida que acontece sempre sobre esse tema da saidinha é: a pessoa que sai pode frequentar qualquer lugar, tem regras para ela, há limites? A lei de execução penal, ela estabelece quais os locais que ela não pode frequentar, né? Então, a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, ela determina que bares, restaurantes, casas noturnas e congêneres não pode ser frequentado, bem como impõe o recolhimento noturno. Então, durante o período da noite e durante o benefício da saída temporária, o apenado deverá estar em casa. E a LEP também prevê, caso o juiz entenda ser necessário, que durante a saída temporária seja feito o uso da tornozeleira eletrônica. Então, em determinadas situações, pode ser também agregado à saída temporária o uso da tornozeleira. Então, não é todo lugar e tem essa limitação de horários e de monitoração eletrônica. Mas fora essa condição tecnológica, digamos assim, para monitorar o preso, há alguma outra forma de monitorar essa saída, comportamento do preso, ou só quando ele, digamos, comete algum outro ilícito e aí aciona a polícia, etc? Na verdade, a ideia inicial era justamente não ter a monitoração, porque, como a gente explicou no início, é uma gradual reinserção. E você ter a confiança no apenado faz parte desse processo de reinserção. Então, inicialmente, era realmente a saída temporária, ela é uma saída desvigiada. Quando nós tivemos a alteração do Código de Processo Penal em 2011, colocando a monitoração eletrônica para o uso do acompanhamento das medidas cautelares, alterou-se também a LEP para essa possibilidade. Então, realmente, a ideia, tendo em vista toda a rede principiológica que a gente conversou, é não ter vigilância. É acreditar que o apenado já está pronto para esse primeiro passo rumo à reintegração social. E, posteriormente, com essa alteração, é que veio a possibilidade da monitoração eletrônica. Isso é positivo? Como é que vocês têm visto isso? Tem dado resultado? Mas, assim, para ser bem específico, até porque a gente já está ali com só mais um tempinho, se alguém ver um apenado e sabe que está nessa condição de cumprimento aliás, de estar no exercício desse direito, qual que é o papel do cidadão comum? Assim, em rápidas palavras, só para a gente encerrar aqui. Liga para a polícia, espera ele cometer um ilícito qualquer, o que ele faz? Não, o apenado ele tem direito de estar ali. Sim. Né? O que compete à sociedade é receber esse apenado de uma forma digna e de uma forma que se receba ele em sociedade. Né? Ou seja, tratar como qualquer indivíduo que nós encontramos na rua, encontramos em qualquer lugar. Né? Ele está no exercício de direito e tem que ser recebido pela população de forma que ele se sinta integrado. Okay. Se ele estiver descumprindo as medidas impostas pelo juiz, ele comete uma falta grave e aí ele perde o benefício. Você pode acionar os órgãos públicos, claro. Okay. Se ele estiver descumprindo, né? Okay. Porque se ele estiver dentro dos direitos dele, não há nada a ser feito, porque é o direito dele, né? Gente, obrigado por essa conversa tão boa e tão esclarecedora aqui. Eu que agradeço. Foi pega ótimo. Sempre. Obrigado, doutor José Santiago, a doutora Jéssica, obrigado por estar aqui conosco. E chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e eu te espero aqui no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.